Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo do nosso canal. Aqui é a mentora Bruna do Mapa Concursos e hoje eu estou aqui para apresentar um pouquinho para vocês a respeito do edital da Politec de Rondônia, que é o nosso edital mais recém-saído do forninho agora em 2022. E eu trouxe aqui as vantagens que eu, particularmente, né, enquanto mentora, acho que esse edital traz tanto para os concurseiros que estão iniciando, né, os estudos neste ano de 2022, que querem prestar, né, provas para carreira pericial, quanto para aqueles concurseiros que já são mais experientes, que já vêm desde o período da pandemia, ou até mesmo de antes da pandemia estudando, que já tem uma bagagem maior, e que este é mais um edital, né, desse ano de 2022 que promete muitos concursos estaduais aí para perito pela frente. Então, o que eu considero vantagem para ambos, né? Tanto para quem está iniciando as provas para perito, quanto para quem já tem essa bagagem. Então, o conteúdo do edital de Rondônia, ele está um conteúdo bem atual e condizente com o cargo. Além disso, ele traz conteúdos específicos separados para os cargos de biologia e biomedicina e para a área, então, de farmácia, tá? E o que eu vejo isso como vantagem em comparação com outros editais que a gente já teve esse ano? Por exemplo, o edital de Roraima traz todos esses cargos juntos, né? Biologia, biomedicina, farmácia, além de química e engenharia química. Então, para quem não sabe, eu sou farmacêutica, então eu trabalho com os planos dentro do mapa concursos que vão para as provas, né, de biologia, biomedicina e farmácia, e por vezes, então, quando acontece como esse edital de Roraima, para esses cargos, né, que se coincide também a química e a engenharia química. Então, eu vejo isso como uma grande vantagem, a gente ter essa separação de conteúdos e de áreas, porque o conteúdo vai estar mais relacionado com a formação acadêmica daquelas áreas, né? Imagina um biólogo, um biomédico, ou até mesmo um farmacêutico competindo com um um químico, engenheiro químico, sendo que o edital de Roraima, por exemplo, veio só química no conteúdo programático específico, né? Então, isso eu vejo como uma vantagem da gente ter essa separação de áreas. Além disso, o conteúdo também ele está bem atualizado. Biologia e biomedicina não acontece tanto, tá? Mas farmácia pode acontecer, como foi o caso do edital do Amazonas, que a gente também teve esse ano, onde o conteúdo programático de farmácia era um conteúdo de farmácia hospitalar, farmácia clínica, atenção farmacêutica, que não tem relação com a atuação do cargo de perito criminal. Então, eu vejo isso como uma desvantagem, porque, querendo ou não, é um conteúdo, claro, que a gente tem na graduação, mas que na aplicação do nosso trabalho enquanto peritos não vai ser praticamente muito utilizado. E, além disso, esses editais que fogem muito de um padrão de cobrança também nos atrapalham, porque a gente tem todo um arsenal de conteúdo que precisa ser estudado à parte e que provavelmente não vai ser cobrado em outros concursos. Então, já fazendo este apanhado, eu vejo como uma vantagem. Então, outra vantagem também é que o conteúdo de biologia e biomedicina está exatamente igual ao último conteúdo específico que foi cobrado no edital do Alagoas. Eu sei que Alagoas, né, todo mundo está nessa expectativa de agora em maio vir o edital do Alagoas. Então, a gente tem essa expectativa de que o edital, pelo menos na parte de biologia e biomedicina, se reproduza. E aí, então, né, para quem já está estudando para Rondônia, já vai aproveitar esse conteúdo também para o edital do Alagoas. Farmácia, já não, farmácia é diferente, Alagoas tem esse padrão de cobrança semelhante ao que foi o do Amazonas, então a gente está na expectativa de que isso mude justamente para vir com um conteúdo mais atualizado, mas de certa forma, quem estiver estudando para Rondônia não vai perder este conteúdo, porque de fato o conteúdo programático de farmácia, né, que é a parte de química, né, química orgânica, inorgânica, analítica, a parte de farmacologia, toxicologia e até mesmo a parte de biologia molecular é muito cobrado tanto nos editais estaduais e o conteúdo programático que veio em Rondônia é praticamente todo o conteúdo programático do edital da Polícia Federal, por exemplo. Então, quem está se preparando para esse edital, com certeza vai estar bem preparado para outras provas, certo? Além disso, então, o conteúdo geral também são matérias que normalmente são cobradas nos editais, né, tanto estaduais quanto no cargo da Polícia Federal. Então, a gente tem direito constitucional, direito penal, processual penal, direitos humanos, que é um pouco que nem sempre é cobrado, mas que é interessante estudar. Legislações, tanto estaduais, né, que daí é específico de Rondônia, quanto legislações federais,
que são cobradas também em outros concursos, raciocínio lógico matemático, informática, biossegurança, então é um pouco diferente essa parte do edital que traz. Criminalística e medicina legal, então que são matérias que normalmente as pessoas gostam de estudar. Claro que não é todo edital que cobra, mas é um conhecimento que na nossa prática pericial é muito importante, então é um conteúdo que é rico de estudar, gostoso de estudar e que vai ter aplicação na prática depois. E aí a gente também tem a questão da História e Geografia de Rondônia, que daí sim é uma particularidade do estado, então que vai ser um conteúdo que vai ser dedicado para este concurso. Então, claro que às vezes quem já é da região, né, que já mora lá no norte, então já tem essa facilidade de já conhecer um pouco mais da História e Geografia. Então, para quem é da região pode favorecer, mas nada que prejudique os demais, né, de se estudar e se aprimorar desses assuntos. A banca desse edital é a Sebrasp, né? CESP-Sebrasp. Então, é uma banca que já tem um renome maior nos concursos da perícia. Então, ele tem um padrão de cobrança mais definido, além de ter mais questões, né, de concursos anteriores para que vocês pratiquem e consigam aplicar os conteúdos estudados. Então, a gente consegue identificar um padrão de cobrança da banca e aí o estudo fica, a gente já sabe o que esperar mais da prova sem muitas surpresas. As vantagens, então, focado mais para os iniciantes, então, tá? É a questão de ganhar experiência de prova, como a gente sempre fala aqui no mapa, para quem tem oportunidade de fazer uma prova, condições financeiras principalmente, né? Deve aproveitar aí, porque é só assim, é só lidando com a interpretação do edital em si, saber interpretar quando o edital sai, o que vai ser cobrado, o peso de cada disciplina, como vai estar estruturado, quais são as fases do concurso, né? Se vai ter, desculpa, só prova objetiva e discursiva, se vai ter teste de aptidão física ou não, né? A questão do momento de prova em si, né? Para quem está iniciando, como lidar com aquela ansiedade, com a ordem de resolução. Eu vou começar pelas matérias que eu tenho mais facilidade, pelas que eu tenho menos, vou dar uma olhada geral na prova. Então, qual vai ser essa ordem de resolução que você vai adotar? Leva lanche, não leva? Né? Como é que organiza? Como é que vai ser o teu momento de prova? Então, isso é muito importante. E aí, né? É tendo essa experiência que você vai ver o que funciona, né? Para você ou não, e aí vai poder corrigir para uma prova futura, né? Para uma prova que daqui a pouco você vai estar com o conteúdo do edital mais estudado, vai estar mais bem preparado, então já vai estar com essa parte mais ajustada para o momento de prova, então é bem importante. A questão do tempo de resolução de prova, que é onde muita gente peca, até mesmo os concurseiros mais experientes pecam, então quanto antes se começar a ter essa experiência é importante. O tempo de passagem, né, do gabarito para a folha de respostas. Este edital, particularmente, então, tem a questão da prática das discursivas, então, de praticar, fazer discursivas, de preferência se tiver alguém para corrigir, para apontar seus pontos de dificuldade melhor. Estratégias de resolução, vou fazer as discursivas primeiro, vou deixar para o final, vou dar uma olhada no tema da discursiva antes de começar a objetiva, ou vou deixar tudo para o final da prova mesmo. Então, são estratégias de resolução que vocês vão ter a oportunidade de aplicar, né, em tempo real numa prova e depois, né, poder corrigir eventuais falhas. Além disso, para quem está iniciando, então é importante, né, se familiarizar com as formas de cobrança de um conteúdo que é atual. Então, principalmente, né, focar nas específicas, porque a gente vem da graduação, a gente tem um padrão totalmente diferente de entendimento desses conteúdos durante a graduação. E quando a gente pensa na área pericial, o padrão de cobrança das provas e o entendimento, ele muda um pouco, porque é um conteúdo mais focado para uma atuação profissional específica. Então, é bom que vocês já criem essa familiaridade com esse conteúdo e vão aprimorando, né, pouco a pouco. Vantagens, então, para os experientes. Então, como é um conteúdo atual e que é regularmente cobrado em outras provas, vocês provavelmente já estudaram em outros momentos. Então, a hora, né, para quem quer prestar essa prova, a hora agora é de aprimorar os conteúdos, melhorar a fonte única, aprofundar o conhecimento de alguma matéria que eventualmente já viu que foi necessário por causa de outras provas.
é a oportunidade, então, de melhorar os seus resultados, tanto nas discursivas, né, para quem já veio de outras provas que teve discursiva, então é a hora de aprimorar, de contratar um professor para corrigir, para né, melhorar mesmo os detalhes, né, que a gente sabe que os detalhes fazem diferença na nota. A questão do tempo de resolução de prova, então, né, se já teve dificuldade em outros momentos, saber, né, calcular, fazer simulados, conciliando não só a parte objetiva quanto a parte discursiva, então, para ter essa estratégia bem alinhavada para o momento de prova. E pontos que eu acho que merecem destaque, tá? Que podem ser vistos tanto quanto vantagens, como também desvantagens dessa prova, tá? Que são particularidades deste edital. É que na parte de perito criminal a gente não tem questões objetivas de português, que isso é um diferencial. Não vai ter um conteúdo programático de português, então talvez pode ser uma desvantagem para os mais experientes, que né, a gente tende a ter uma bagagem boa de português e acabar compensando o português, né, tendo um melhor desempenho do que outras matérias. Mas não é porque não tem português na prova objetiva que não vai ser preciso ter esse conhecimento, né? Então, a gente vai ter 4 questões discursivas, que apesar de serem específicas, né, no momento de prova, vai cobrar o conteúdo programático específico do edital, elas requerem, né, o conhecimento de português, de estruturação de texto, de ortografia e afins. Essa prova, então, de Rondônia terá 10 questões de História e Geografia, então é um peso bem importante para essas duas matérias. É importante dar destaque no estudo desse conteúdo, então, às vezes a gente vê só 5 questões de História e Geografia, então nesse aqui vai vir um pouco mais pesado essa cobrança. Uma parte bem característica desse edital, assim, que eu particularmente nunca tinha visto antes, é uma prova oral de criminalística, então, que vai fazer parte das etapas, né, para aqueles que já tiverem sido aprovados na objetiva e na discursiva, então é uma etapa posterior, mas vai haver uma prova oral de criminalística, né, com conteúdo de criminalística para os aprovados. E um detalhe, assim, que pode ser visto também como desvantagem, que foi até uma aluna minha que me apontou isso, que estava pensando se faria o concurso de Rondônia ou não, é que as provas podem ser em outras cidades e não só na capital, Porto Velho, tá? E aí, pelo que eu vi ali no conteúdo, na programação do edital, no calendário do edital, esse local de prova é para sair mais ou menos uns 10 dias antes da prova. Então, isso pode ser uma limitação, mas é questão de se organizar, né? Compra a passagem para a capital e aí depois vê como é que faz esse deslocamento para alguma cidade do interior. É mais a limitação da hospedagem, né? Que fica um pouco mais pesado. Mas hoje em dia tem Airbnb, além de hotéis, então eu acho que fica mais tranquilo. E para aqueles que tiverem oportunidade, né, de entrar em grupos de concurseiros, agora o MAPA tem o fórum, né, de concurso, então para quem ainda não está sabendo dessa novidade, entra lá no nosso site. A gente tem um fórum agora para alunos da área pericial, então vocês podem trocar ideias, daqui a pouco conhecer alguém que já é lá, que já mora na região, então pegar dicas, ou daqui a pouco conseguir um local para ficar durante o período de provas. Então essa troca entre concurseiros é sempre bem interessante, tá? E eu, como boa capricorniana que sou, achei um ponto interessante no edital, que é, até botei aqui pequenininho embaixo para não chamar muita atenção, que é a questão da remuneração inicial. O Rondônia tem uma remuneração muito boa para perito criminal, se a gente for comparar com outros estados. Então, é mais de 14 mil reais o salário inicial. Então, essa remuneração vale como destaque, eu acho que serve como um bom incentivo para se fazer essa prova, tanto para aqueles que já estão, né, há mais tempo nessa rotina de estudo, quanto para aqueles que estão iniciando. Eu sei que a gente sempre diz, né, que isso é a exceção e não a regra, passar no primeiro concurso que a gente presta, mas acontece. Então, nada é impossível e às vezes para os iniciantes que estão indo fazer uma prova, né, que conseguiram usar muito bem esse período, né, entre edital e prova, de uma maneira estratégica e otimizada, quando chegam lá naquela primeira prova com um pouco menos de pressão, um pouco menos de ansiedade e tem um desempenho melhor do que imaginava e quando consegue ser aprovado para as próximas etapas. Então, eu acho que toda experiência é válida. E aí, então, era isto. Espero que vocês tenham gostado do vídeo e a gente se vê num próximo, certo? Tchau, tchau!